Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite de quarta-feira, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora, uma palavra abençoada para todos nós. Nós vamos ver através da vida de um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas através dos sentimentos deste homem, dos sentimentos do seu coração, do coração deste homem, o diabo teve legalidade para tocar na vida dele, na sua família, nos seus bens. Os irmãos já ouviram o relato sobre Jó, e nós vamos falar de Jó. Mas antes nós vamos falar para todos nós. Devemos guardar o nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, porque dele procedem as saídas da vida. E quando fala do coração, não está falando deste músculo cardíaco que bate em nosso peito, não. Está falando dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. E a palavra de Deus é bem clara quando diz, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, todas as saídas da vida procedem do coração, procedem dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções do homem. E se a Bíblia manda, sobretudo, guardar o coração, guardar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque dele procedem as saídas da vida, nós devemos obedecer. Vamos ver o livro de Jó, capítulo 1, e depois nós vamos para o livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26, que Jó confessa com a sua própria boca como ele deu legalidade ao diabo de fazer todo aquele estrago na vida dele. Portanto, irmãos, vamos monitorar o nosso coração, vamos monitorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não vamos deixar que pensamentos, sentimentos e emoções negativos e negativas penetrem em nossos pensamentos, em nossos corações, faça morada em nossos corações, em nossa vida. Nós devemos estar constantemente nos policiando, porque muitas das vezes, a pessoa às vezes tem um filho que vai para o colégio, aí ele tem que passar por um local até certo ponto perigoso, aí a pessoa, cuidado quando passar em tal local ser assim. Não, a pessoa tem até que conversar, alertar ao filho ou à filha, mas quando a pessoa for passar por aquele local, o responsável tem que abençoar e falar: vai em nome de Jesus Cristo, pelo caminho alto e santo, por onde o imundo não passa e jamais passará. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Muitas pessoas também, porque eu estou com medo disso aqui, eu estou com medo de fazer isso, eu estou com medo que aconteça isso. Tira esse sentimento do coração, irmãos. Esse sentimento é diabólico, não é de Deus, não. O medo, ele não vem de Deus. O temor, o receio, não vem de Deus. A pessoa, quando nutre esses sentimentos no coração, ele pensou nisso,
Repreende em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Porque isso não vem de Deus, isso dá legalidade ao inimigo de tocar na vida da pessoa. Portanto, vamos ver o que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora, olha o que Jó confessa em Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, Jó, ele tinha no seu coração um temor e um receio de que algo sobrenatural poderia acontecer com os filhos deles, com seus bens, algo negativo. Portanto, irmão, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Nós temos que tirar do coração todo e qualquer receio, todo e qualquer temor, porque estes sentimentos, eles vêm no coração do homem, eles vêm no pensamento do homem. Mas nós temos que repreender em nome de Jesus Cristo. Voltemos para Jó, capítulo 1, dos versículos 6 em diante, os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o diabo, quando ele quer reivindicar algo de Deus, ele reivindica usando a legalidade. E Deus, como não pode negar a sua palavra, conforme ele mesmo diz, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, está escrito: e disse Deus: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus, ele não pode negar a sua palavra, porque a sua palavra é o Senhor Jesus Cristo, amados. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus. Então Deus, ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele não pode e não vai negar a sua palavra, porque ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Vamos dar continuidade. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Mas Satanás já conhecia aquela fraqueza de Jó, aquele temor e aquele receio que Jó tinha no coração, de que algo sobrenatural poderia acontecer. Aquilo ficava martelando o coração de Jó.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura tu não o cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí depois vem Deus dá permissão ao diabo de tocar na vida de Jó, porque Jó deu legalidade através daquele temor, através daquele receio. Jó não blasfemou contra Deus em nenhum momento. Jó abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, ao ponto da sua mulher, a mulher de Jó, olhar para ele e dizer, quando vê ele cheio de chagas, cheio de males, padecendo, quando viu que perdeu os filhos, perdeu tudo, ela virou para Jó e falou: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas aí Jó virou para ela e disse: tu falas como qualquer doida. Deus nos cumulou de bênçãos, não nos ia também dar o que nós estamos passando? E Jó não blasfemou de Deus, mas Jó, ele se arrepende. Por quê? Em Jó capítulo 42, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendi, olha só, por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me responderás, me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Portanto, Jó, ele era um homem religioso. Ele só conhecia até então, antes dele passar por todas aquelas tribulações, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele só foi ter um encontro verdadeiro com Deus, ver Deus face a face, depois que ele passou por todo aquele infortúnio, por toda aquela tribulação. Mas Jó nunca abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, para negar a Deus. Jó nunca abriu a sua boca para maldizer aquilo que Deus fez com ele, e Deus o restituiu em dobro a tudo quanto tinha, lhe deu os filhos e as filhas mais bonitas da terra. Deus abençoou a Jó sobremaneira e mandou que Jó orasse pelos seus amigos que vieram compadecer-se dele e que começaram a questionar a Jó. Portanto, irmãos, vamos tomar cuidado com os sentimentos que nós guardamos no nosso coração, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos damos graças por mais esta passagem, por mais esta exortação que o Senhor nos traz nesta noite. Vos damos graças pelo Senhor nos mostrar que nós devemos guardar o nosso coração puro, que nós devemos repreender todo e qualquer sentimento que tentasse negativo, que tentasse fixar, se alojar em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas emoções. Senhor, vos damos graças pelo Senhor ter nos abençoado, nos protegido, nos guardado, até aqui nos ajudado, e estamos certos de que estaremos contando, continuando a contar com a tua provisão, com a tua bênção, com a tua proteção, para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela, para todas as pessoas que o Senhor coloca e colocará debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial.
nos conceda um restante de noite de quarta-feira, uma madrugada ricamente abençoada em Tua presença, protegendo-nos, guardando-nos e livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite.